Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Hoje nós vamos terminar ali de falar sobre a antiga Academia de Platão. Voltaremos a falar sobre a Academia de Platão na aula de número 104, que aí iremos falar da média Academia de Platão e da nova Academia de Platão. Lembrando que após a morte de Platão, uma série de autores ali resolveram dar continuidade à academia fundada por Platão. Entretanto, esses autores que assumiram a Academia de Platão deram, digamos assim, direcionamentos diferentes da filosofia praticada por Platão. Então, alguns autores ali vão entrar na senda do cinismo, do ceticismo, etc. E por aí vai, e isso vai fazer, digamos assim, uma alteração naquele pensamento essencial da Academia de Platão. Então, hoje estamos aqui para falar da nossa última aula sobre a antiga Academia de Platão. Hoje vamos falar ali sobre o Eudóxio de Cnido, que foi considerado um dos maiores matemáticos da antiguidade, e ele foi participante da Academia de Platão. E vamos falar sobre Filipe de Opunto, que teria escrito um diálogo que muitos autores ali, muitos comentadores, teriam atribuído ao próprio Platão, tá? Então vamos lá. Então, a aula de hoje, a aula número 66, vamos falar sobre o Eudóxio de Cnido e também o Epinomes, que é o diálogo ali de Filipe de Opunto, que foi atribuído, de certa forma, ali a Platão. Então, primeiramente, vamos falar um pouco do Eudóxio de Cnido. Ele teria nascido por volta do ano de 408, falecido ali por volta do ano de 355 a.C. Não achei nenhuma foto que representasse, digamos assim, como teria sido o Eudóxio. Então, ele foi um filósofo, foi um astrônomo e também foi matemático. Foi considerado um dos maiores matemáticos da antiguidade, teria ficado só atrás apenas do Arquimedes. Tá? Então ele também, de certa forma, ali desenvolveu teses filosóficas, seguindo a linha do pensamento platônico, e também teria sido muito importante para a astronomia. Vamos ver então. Uma das principais contribuições ali do Eudóxio de Cnido foi aquilo que ficou conhecido como método da exaustão. O que é esse método da exaustão? Tá? O negócio é o seguinte, vamos pensar o seguinte, na antiga Grécia, para os antigos gregos até o período moderno, os autores tinham uma certa dificuldade para calcular a área das figuras, a área de determinadas figuras. Então, por exemplo, né, você vai calcular a área de um quadrado. Ah, você tem a fórmula lá, é lado vezes o lado. Você vai calcular a fórmula de a área, perdão, você vai calcular a área de um triângulo. A área base vezes a altura dividido por 2, etc. Quando você tem figuras regulares, você consegue calcular a área dessas figuras. Entretanto, na época, um dos grandes problemas lá para os gregos é calcular a área de figuras irregulares, e não apenas de figuras irregulares, digamos assim. Né? Nós temos ali, por exemplo, né, nessas duas figuras, nós temos um círculo, tá? E a grande dificuldade para os gregos daquela época era calcular justamente a área desse círculo. Para calcular a área do círculo, você precisa encontrar, de certa forma, ali, você precisa ter em mente o número π, o π, que é 3,14. Eles não conheciam esse número nessa época. É um número que é essencial para o cálculo da área e também para o cálculo da circunferência. Então, o que o Eudóxio de Cnido desenvolveu? Ele teria desenvolvido o método da exaustão. Como que você vai fazer para calcular a área de um círculo? Primeiramente, ali nós temos do lado esquerdo um círculo, tá? Dentro desse círculo está circunscrito um quadrado. Então, o método da exaustão consiste no seguinte: a gente não vai conseguir calcular a área do círculo de maneira perfeita, tá? De maneira exata. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar figuras geométricas conhecidas dentro do círculo para poder determinar mais ou menos a sua área. Então, por exemplo, eu não sei calcular a área do círculo, porque naquela época não existia o π, tá? Então, o que eu faço? Ah, eu vou colocar um quadrado. O quadrado eu sei calcular? Sei. Bom, pronto, eu calculo a área do quadrado e sei mais ou menos a área do círculo. Mas como vocês podem ver ali na figura do círculo, olha lá, o círculo é amarelo, tá? O quadrado é vermelho. Olha o tanto de amarelo que fica para fora, digamos assim, que não foi calculado. Então ainda não passou perto, digamos assim, da área do círculo. E aí é que vem o método da exaustão. O que é esse método da exaustão?
A gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar figuras geométricas que nós sabemos calcular dentro desse círculo até encontrar uma área aproximada. Veja ali na figura 2, por exemplo, a gente tem o círculo, nós temos o quadrado circunscrito dentro do círculo e dos lados do quadrado nós temos ali triângulos, nós temos 4 triângulos ali. Então, se eu calcular a área do quadrado e calcular a área dos 4 triângulos, eu vou me aproximar, digamos assim, da área do círculo. E por aí vai. Quanto mais figuras geométricas você colocar dentro desse círculo, você vai se aproximar, digamos assim, da área do círculo. Mas não apenas o círculo, pode ser qualquer outra figura geométrica onde você não tenha, digamos assim, uma forma bem definida, como um quadrado, um triângulo, etc. Tá? Se você tem uma figura toda torta, uma área toda esquisita de calcular, é aí que você utiliza o método da exaustão, vai dividindo ele em quadrados, retângulos, triângulos, etc., até você conseguir encontrar uma área aproximada. Isso aqui é precursor daquilo que hoje nós temos um método sofisticado para desenvolver isso, não é mais o método da exaustão, hoje nós temos o cálculo integral. O cálculo integral vai ser desenvolvido lá por Newton e por Leibniz no período moderno. Então, hoje nós temos um cálculo que justamente faz todo esse cálculo dessa área, dessas figuras aí, tá? E, na verdade, esse método da exaustão desenvolvido pelo Eudoxo, ele foi um precursor desse método aí do cálculo que nós utilizamos hoje para fazer o cálculo justamente da área dessas figuras. Então, essa foi uma invenção do Eudoxo de Quinido. O Arquimedes também teria desenvolvido aí mais profundamente esse método da exaustão. O Eudoxo, ele pertenceu à Academia de Platão. Ele não foi um diretor da Academia de Platão, mas ele, de certa forma, ali participou de vários diálogos da Academia Platônica. Parece que o Eudoxo também foi discípulo de um pitagórico, o Arquitas de Tarento, que nós já falamos sobre ele lá, quando nós falamos da escola pitagórica. O Eudoxo, ele considerou as ideias como estando mesclada com as coisas de que são a causa. Então aqui, partindo mais para o lado filosófico da doutrina do Eudoxo, ele considerava aquelas ideias de Platão como estando mescladas com as coisas. Então as ideias são a causa das coisas? Sim, mas ao mesmo tempo elas estão presentes nas coisas. Por exemplo, um exemplo ali dado por Aristóteles foi o seguinte, né? Que o branco, ele é a causa do branco, mas também é a causa da brancura das coisas. Se você tem, por exemplo, um objeto branco, tá? O objeto por si só é o objeto, mas ele carrega em si o branco. Esse branco é a ideia. É uma ideia mesclada junto com o objeto. O branco, ele representa o objeto, mas ao mesmo tempo também representa a brancura do objeto. Isso é uma questão assim de sujeito e predicado, se a gente for parar para pensar. O branco é um sujeito enquanto ideia, mas ele também é predicado ao momento que ele está mesclado junto com o objeto. Então essa é a, digamos assim, a doutrina filosófica ali do Eudoxo. Ele pega as ideias de Platão e mostra que essas ideias estão mescladas junto com as coisas, tá? Vamos pensar a ideia de bem. O bem é uma ideia por si só, mas ao mesmo tempo o bem também está mesclado nas coisas que ele origina, que ele causa. Uma atitude, ela é uma atitude, mas ao mesmo tempo ela pode ser boa, porque ela carrega o bem dentro de si, tá bom? Isso aqui é só um exemplo para facilitar o entendimento. As ideias são similares às homeomerias. Homeomerias foi a doutrina desenvolvida lá pelo Anaxágoras. Então, Anaxágoras mostrou que as homeomerias, elas, de certa forma, ali se juntam para formar as outras coisas. Elas estão mescladas umas às outras e acabam formando e desformando também os objetos. Então, essas ideias, na perspectiva do Eudoxo, elas são parecidas com as homeomerias. Elas estão juntas, mescladas, elas se formam, elas se separam e vão constituindo as coisas. O Eudoxo também tratou de questões relacionadas à ética. No campo da ética, considerava o prazer como o bem. Então, de certa forma, ali nós vimos que para Platão, para Sócrates, a virtude é aquela que leva à felicidade o homem, tá? O homem é feliz graças à virtude. Aqui o Eudoxo vai trazer a seguinte ideia: o que é o bem? O bem, ele pode ser identificado com o prazer. O prazer do homem, a felicidade do homem passa pelo prazer, e isso é o bem, pelo menos na perspectiva do Eudoxo.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro autor ali, que eu não tenho nem a data de nascimento e morte dele, mas sabe-se que viveu ali por volta do século IV a.C. Esse autor é o Filipe de Opunto, a gente já conversou um pouquinho sobre ele também. Ele teria sido um dos autores ali que começou a traduzir as obras de Platão, e a ele, né, teria se atribuído o diálogo Epinomes. Durante muito tempo considerou-se que o Epinomes era um diálogo de Platão, mas na verdade não. Esse diálogo depois foi descoberto que ele foi escrito por Filipe de Opunto. Digamos assim, os especialistas nesse tipo de análise para saber se a obra é de um autor ou não, eles fazem uma série, digamos assim, de investigações, né? Por exemplo, eles vão pegar ali a questão da fala, da linguagem, eles vão ver que existem coisas ali que Platão provavelmente não teria falado, foge um pouco da doutrina de Platão, o estilo de escrita, o estilo de fala, etc. Tem uma série de coisas ali que, de certa forma, mostram que o texto é de um autor ou não, tá? O objetivo desse diálogo, o epinomes, é determinar quais os estudos que conduzem à sabedoria. Então, durante muito tempo ali, acreditava-se que esse diálogo era uma continuação do diálogo Leis de Platão. O diálogo Leis também vai tratar dessa questão ali, mas o epinomes, de certa forma, ele desenvolve ali outras perspectivas sobre a relação entre o homem, o estudo e a sabedoria. Então, aqui ele vai procurar determinar quais são as ciências que vão, de certa forma, conduzir o homem à sabedoria. Ele vai fazer, de certa forma, ali uma lista de ciências que ajudariam o homem a atingir, de certa forma, a felicidade. Então, nessa obra a gente percebe que, excluídas as artes e as ciências, que contribuem apenas para o bem-estar material e o divertimento, como por exemplo a arte da guerra, da medicina, da navegação, da música, etc., fica a ciência do número que traz consigo todos os bens. Então, nessa obra Epinomes, fica-se excluída as artes e as ciências. Por quê? Porque a arte e a ciência, elas estão apenas ali se preocupando com o bem-estar material do ser humano. Então, por exemplo, a ciência cria uma série de aparelhos, tecnologia, etc. A arte cria uma série, digamos assim, a arte cria uma série de pinturas, esculturas, quadros, que de certa forma estão ligados ali à questão estética do ser humano, mas tudo isso está ligado apenas aos bens materiais, ao conforto material do ser humano. Quando se pensa profundamente na questão da felicidade e da sabedoria, na opinião ali desse diálogo Epinomes, a ciência que contribui para isso é a ciência do número, ou a matemática ou a geometria. Então, essa ciência é a ciência suprema, a ciência da matemática, a ciência da geometria, visto que elas tratam diretamente da felicidade e dos valores humanos, diferente de outras ciências, ali, como a medicina, como a guerra, como a navegação, etc. E a arte também, visto que elas se preocupam apenas com o bem-estar. Felicidade é uma coisa muito mais profunda que não está, de certa forma, ligada ao bem-estar. O bem-estar contribui para a felicidade? Sim, mas a felicidade é uma coisa muito mais profunda, tá? Mesmo uma pessoa que sofre, que não tem o bem-estar, ela pode ser feliz também, tá? Então, por isso que a ciência do número, a matemática, a geometria são as ciências supremas. Vamos ver por quê. Qual é o argumento desse diálogo Epinomes? Sem o conhecimento do número, o homem seria imoral e privado de razão, porque onde não há número, não há ordem, mas somente confusão e desordem. Então, por isso que a ciência do número é importante. Nós já falamos sobre isso também em outros autores e outras perspectivas, que os gregos eles partiam de uma ideia da justa medida, de uma justa proporção. Ser feliz é estar justamente nessa justa medida, nessa proporção, nesta ordem. A ordem só pode ser dada matematicamente. Por isso que o número é importante, por isso que uma ciência do número é importante. Ela vai mostrar toda a ordem, ela vai mostrar tudo aquilo que relaciona ao justo, tudo aquilo que tem a sua medida. E isso contribui para a felicidade do homem. Se o homem não segue uma ordem, ele vai ficar, de certa forma, ali, de certa forma, jogado ao caos. Se o homem não conhece a sua justa medida, ele vai provavelmente agir de maneira imoral. Então essa é a questão. Para os gregos tudo tem um balanço, uma ordem, uma razão, que é, de certa forma, uma medição matemática. Ser feliz é saber calcular, tá?
A ordem mais rigorosa é a dos corpos celestes. Então, nesse diálogo Epinomes, vai mostrar que justamente essa ciência do número, essa ciência geométrica, ela é dada justamente também ali pela ordem que existe dentro do universo. Não tem que existir apenas ordem nas ações humanas, mas existem ordem na natureza, existe ordem no universo. E essa ordem universal é a mais rigorosa de todas, tá? Que é justamente a ordem que os corpos celestes se movem, tá? Que é, digamos assim, a maneira como eles se comportam, e tudo isso é dado matematicamente. Naquela época, os gregos acreditavam que os planetas, os astros, eles giravam em forma ali de um círculo perfeito em volta do planeta Terra. Era uma perspectiva geocêntrica. Eles não poderiam imaginar como é hoje que os planetas se movem ali a partir, digamos assim, de uma ordem, de uma forma elíptica, digamos assim. Isso não cabe ali no pensamento grego, tá? Por quê? Porque eles acreditam que o movimento dos astros é um movimento perfeito, portanto tem que ser um círculo perfeito. E essa ordem, esse círculo é dado justamente matematicamente, tá? Por isso que essa é a ordem mais rigorosa, mais perfeita. E o homem deve imitar justamente essa ordem universal para compor as suas atitudes e ações. É daqui que surgem, por exemplo, aquelas ideias da astrologia, onde eles acreditam que o movimento dos astros, dos planetas, justamente refletem a forma como os homens vão se comportar aqui no planeta. É a partir dessas perspectivas que surgem essas questões aí da astrologia, tá bom? O movimento perfeito desses corpos celestes só pode explicar-se admitindo que eles são vivos e que a divindade lhes deu uma alma. Por que os planetas, os astros, se movem em forma de círculo perfeito? Justamente cai-se na ideia de que esses próprios planetas, esses próprios astros, têm uma vida, por isso eles estão se movimentando. E além disso, acredita-se que existe uma alma por trás desses corpos celestes que faz com que esses movimentos hajam de forma ordenada. Então tem alguém ali controlando esse universo, esses movimentos todos fazendo com que essas coisas girem perfeitamente, que haja uma ordem, uma grandeza, uma medida dentro do universo. Esses próprios astros, então, como eles têm vida, eles próprios são deuses ou imagens de deuses e, como tal, devem ser adorados. Então, no diálogo Epinomes, nós temos essa ideia aqui de que deve-se adorar os astros, justamente porque se eles têm vida, se eles têm alma, eles são deuses ou imagem dos deuses, tá? Porque eles são superiores e agem ali na forma da harmonia suprema. Eles se comportam conforme a ordem universal. Portanto, eles são o mais perfeito de tudo, tá? Isso aqui, se a gente for parar para pensar, foge bastante da perspectiva de Platão. Dentro da teologia de Platão, a gente não encontra esse espaço, digamos assim, para uma adoração de astros, etc. e tal, tá? Mas isso é uma outra história. Até o ar e o éter devem ser divindades, com corpos transparentes e por isso invisíveis. Aqui o ar e o éter, eles são de certa forma substâncias ali que ajudam a explicar o movimento dos astros e também justamente a questão de como que a luz do Sol atinge o planeta Terra, tá? O Aristóteles vai desenvolver essa perspectiva do éter, conforme a gente vai falar nas próximas aulas, mas o éter foi uma coisa que de certa forma mais atrapalhou ali as pesquisas astronômicas do que ajudou. Foi só ali próximo do período do Einstein que as experiências ali do Michelson e Morley justamente mostraram que não existe o éter. Então foi só lá no século XIX, tá? Então essa perspectiva do éter aí ela ficou, digamos assim, dentro da astronomia por um grande período de tempo, lá desde a época do Aristóteles até o século XIX. O éter seria então um meio invisível por onde se propagam, digamos assim, justamente a luz, as ondas eletromagnéticas, etc. Tá? Então, na perspectiva do Eudoxo, até mesmo o ar e o éter são divindades, tá? Eles são corpos e são transparentes, por isso são invisíveis, tá? E também na perspectiva dele devem ser adorados como algo divino, tá? O éter, para alguns autores, compõe a própria alma, então ele poderia ser um princípio divino também, tá? Isso começa já a aparecer dentro dessa perspectiva aqui do Epinomes. Podemos supor que constituem uma hierarquia de demônios intermediários entre os deuses e os
homens. Então aqui, de certa forma, quando a gente fala em demônios, a gente já levantou essa questão. Dentro do cristianismo, os demônios têm uma perspectiva pejorativa como de certa forma, uma entidade que procura causar o mal para o ser humano, trazer doenças, trazer morte, etc. Tá? Já para os gregos, os demônios têm uma outra perspectiva. Os demônios são seres espirituais e divinos que, de certa forma, não se ligam ao bem e ao mal. Tá? Alguns podem ser bons, outros podem ser maus, etc., mas não dentro de um sentido pejorativo. Lembrando que o próprio Sócrates afirmava que havia um demônio ali, de certa forma, dentro dele, que conversava com ele, impedindo com que ele tomasse certas atitudes. Mas isso não tem nada a ver com algo ruim, algo pejorativo, como vai ser tratado pelo cristianismo. Tá? Então, se os astros celestes, se os corpos celestes são deuses, se as estrelas são deuses, se o ar e o éter são deuses, então dentro da perspectiva do Epinomes, há uma hierarquia de deuses, tá? Sendo que alguns deuses são superiores, outros inferiores, etc. E é justamente uma hierarquia que coloca esses demônios entre os homens e os próprios deuses, digamos assim, tá? Então há uma série rigorosa ali, uma hierarquia rigorosa de deuses menores até deuses maiores. É isso que a gente encontra nesse diálogo. O estudo da astronomia é o mais importante de todos para conduzir a piedade religiosa, que é a maior dentre as virtudes. Então, aqui na perspectiva desse diálogo Epinomes, qual é o estudo supremo que o homem deve ter, tá? Não são sobre as ciências como a medicina, não são sobre as artes, porque isso, como eu já falei, apenas remete-se ao bem-estar do homem. Mas quando falamos de uma ciência suprema que leva o homem à sabedoria e à felicidade, a ciência é a astronomia. A astronomia é a ciência suprema, justamente porque ela lida com questões matemáticas e geométricas também, e ela justamente mostra ao homem que o homem ele deve ter essa piedade divina, essa piedade religiosa. O homem deve temer a Deus ou aos deuses, e principalmente o homem deve respeitar. E aí consiste a felicidade humana, é justamente essa piedade religiosa. E é isso que a astronomia vai mostrar, que os deuses, os astros, os corpos celestes, eles se movimentam a partir da ordem perfeita, portanto eles devem ser adorados, e é só assim que o homem vai atingir a sua felicidade, reconhecendo justamente essa grandeza racional, essa ordem universal do cosmos e do universo, e é nisso que o homem tem que pautar as suas atitudes também. Acompanham os estudos auxiliares da aritmética e da geometria plana e do espaço. Dentro dessa ciência astronômica, como uma ciência suprema, vai acompanhar ali a matemática, obviamente pela questão do cálculo, e também a questão da geometria, para mostrar qual é a forma geométrica ali que se movimentam os corpos celestes, e o círculo é considerado a forma perfeita, como nós já falamos também em outras aulas anteriores. Somente através desses estudos o homem pode alcançar a sabedoria. Por isso, tais estudos devem constituir a preocupação dos governantes. Então, um governante de uma cidade ideal, de uma cidade perfeita, deve, de certa forma, se preocupar com o estudo, principalmente da astronomia, para mostrar aos homens como os astros, como os universos se comportam, e justamente a partir disso buscar sempre a ordem, buscar sempre a justa medida dentro das ações do homem, do próprio homem, do ser humano. Então, na aula de hoje, nós falamos um pouquinho ali sobre o Eudoxo, tá? Que justamente foi um personagem que participou ali da Academia de Platão, um dos matemáticos mais importantes da antiguidade, junto com Arquimedes. Falamos um pouquinho do método da exaustão e trouxemos ali o diálogo Epinomes, que é atribuído ao Filipe de Opunto, que vai trazer também justamente essas questões ali relacionadas ao estudo, à ciência e a hierarquia dos deuses, ou digamos assim, uma perspectiva relacionada à religião. Então ali ele vai concluir dizendo que é a preocupação dos governantes que se estude numa cidade ideal a ciência dos astros, tá? Isso aí vai dentro da perspectiva do pensamento platônico, que lá no diálogo Leis, ele justamente vai apresentar ali, de certa forma, a maneira como um governante deve conduzir a cidade. Isso também aparece lá na República de Platão. Ok? Então é isso. Terminamos aqui nossas aulas sobre a antiga Academia de Platão. Próxima aula vamos falar sobre Aristóteles. Serão 18 aulas sobre o pensamento de Aristóteles. E aí a gente vai encerrar o terceiro período da filosofia.
Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo encontro.